Por que que você deve apresentar seus orçamentos para os seus clientes? Se você não fizer isso, você vai estar muito atrás dos seus concorrentes. Tem três principais motivos que a gente deve apresentar o nosso orçamento. Dentre outros, que eu vou decorrer aqui, mas são três principais. O primeiro deles é aumento do nível de consciência do seu cliente. O segundo deles, alinhamento de expectativa. E o terceiro é a oportunidade de vender o seu orçamento. Pensa comigo, se você simplesmente pega a sua proposta do orçamento da reforma, da obra que você orçou, você pega e manda para ele simplesmente, qual que é a chance dele entender de primeira aquilo que você colocou lá? Ele pode até entender o que está escrito, entender os valores, entender o preço, mas lá está escrito como que você vai atuar na obra dele. A não ser que você mande ter um manual grande de como sua obra vai ser executada. O primeiro item, que seria o aumento do nível de consciência do cliente, é muito simples entender isso, porque aumentar a consciência dele é aumentar o nível de informação dele, conhecimento dele em relação àquele serviço prestado e principalmente a forma como você vai prestar aquele serviço. A maioria das pessoas é leiga, elas não entendem como vai funcionar a dinâmica de uma obra, formas de pagamento, contratações, né? E os traumas de obra dos clientes vêm justamente daí, porque começam despreparados, faltando pedaços, eles não entendem como é que funcionam as contratações. Por mais que contratem um engenheiro, não são todos os engenheiros que fazem isso. Explicar para o cliente como você trabalha, não importa a forma como você trabalha, não estou me prendendo nisso aqui agora, mas explicar como você trabalha, ele já vai entender o que esperar, né? Ó, até aqui ele faz, até aqui ele não faz. Isso vai entrar no segundo item diretamente linkado, que seria o alinhamento de expectativas, né? Então, o nível de consciência é ele entender o que é uma obra, o que é o porte da obra, tá? O segundo, já vamos passar para ele então, seria o alinhamento de expectativa. É uma coisa muito intrínseca uma com a outra. E justamente por causa disso, você evita frustrações lá na frente. As frustrações, elas vêm justamente da quebra de expectativa. Quando a pessoa imagina um cenário que pode acontecer e ela cria uma expectativa em cima daquilo e aquele cenário ele é diferente do que ela imaginou. E aí vem a frustração. E a frustração em cima do seu serviço significa que o seu serviço perde credibilidade naturalmente. Então, toda essa organização de apresentar para o cliente, mostrando para ele como você trabalha, o que é o serviço, né? Então a gente entra em conceitos do que é o serviço no mercado, como que é que você presta esse serviço. Você vai marcar com ele uma apresentação de fato e explicar isso tudo para ele, tá? Logicamente, você vai montar uma proposta, tá? Um PDF. Eu costumo fazer online as minhas apresentações, porque ganha tempo, é prático, não tem que deslocar, é mais rápido para o cliente, é mais fácil para você, tá? Eu faço elas por Google Meet, você pode usar qualquer aplicativo desse aí de reunião virtual, mas o ponto principal é, você vai apresentar esse orçamento para ele, primeiro explicando como que você trabalha, explicando o contexto do serviço, seja ele qual for. E na sequência, logicamente, vai entrar nos pormenores do que vai ser feito no serviço, vai pegar alguns pontos principais, mas eu não gosto de me prender muito nos itens de serviço, porque vamos pegar um exemplo aqui, às vezes eu estou falando a reforma de apartamento, às vezes eu tenho 90 e tantos itens, então eu não posso citar um por um. Então eu peço para ele dar uma conferida depois, revisar, mas eu pego os principais pontos e principalmente a dinâmica, o caminhar da obra, demolição, execução de infraestrutura, preparação de superfícies e acabamentos. Eu divido em 4 etapas, explico mais ou menos elas, como que seria. Ou seja, o objetivo é colocar o cliente ciente do que vai ser a obra dele e como que é o seu método de execução daquela obra. E alguns detalhes importantes também, até como você orçou aquela obra.
Então, se você conseguir colocar riquezas de detalhes ali, mas sem prender muito, ficar uma apresentação muito maçante, muito grande, né? Geralmente eu faço a minha em 30 minutos, 40 ali. Perfeito? Então a gente monta essa apresentação, apresenta para ele, aumentando o nível de consciência dele sobre o serviço e alinhando expectativas. E isso vai levar a gente para o terceiro item, que seria a oportunidade de vender seu orçamento. Por favor, entenda isso, essa parte é fundamental. Você como dono de empresa, você como orçamentista de alguma empresa, o que faz qualquer empresa movimentar em crescimento é verba entrando, é contrato sendo fechado, é orçamento sendo aprovado. Para aumentar a conversão dos orçamentos, você precisa melhorar as vendas. Como que você melhora a venda? Me conta aqui, sinceramente, do fundo do seu coração. Pegando uma proposta e só mandando para o cliente ou explicando essa proposta para ele, vendendo essa proposta para ele. Ou seja, esse terceiro item que eu estou falando, ele engloba os dois primeiros que eu falei. Por quê? Explicar, alinhar a expectativa, aumentar a consciência é processo de venda. Só que, no entanto, você vai fazer isso tudo com o objetivo, né, com estratégias de venda. Essa apresentação é uma oportunidade que você tem de convencê-lo a fechar com você. E nela você vai passar um nível mais alto de organização, de seriedade, compromisso, coisa que a maioria dos seus concorrentes não faz. Se você fizer isso, já vai estar muito na frente. Isso, inclusive, gera mais valor para o seu serviço é mais valorizado, você recebe mais. Então você vai usar estratégias de venda. Não vou entrar nos méritos dessas estratégias de venda aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas storytelling, ancoragens, tá? Você vai mostrar para ele que se não tivesse você gerenciando a obra dele, ele teria sérios problemas, e você vai citar problemas que realmente acontecem. É a falta de organização em obra, com chegada de material. O pedreiro está focado na execução manual dele ali. Ele vai ter que parar o serviço dele, pensar numa cotação de material, pedir para chegar material. Se não for o pedreiro que vai pedir para chegar material, ele vai falar para o cliente pedir para chegar material. E o cliente tem a vida dele pessoal, ele trabalha, ele tem filhos, ele tem coisas para fazer. O que o pessoal não entende é que se o cliente não contratar um gestor de obra, esse cliente ele vai se transformar automaticamente num gestor de obra. De uma hora para outra, ele passa a ser um engenheiro. Ele é um advogado e um engenheiro ao mesmo tempo. Ele ganha o título de engenheiro ali na hora, ou o título de gestor de obra, seja o que for, porque ele vai ter que parar parte da vida dele para tomar conta da obra. Ou então a obra dele vai virar um caos. Ou então, o que geralmente acontece é tudo ao mesmo tempo. Todo mundo naquela correria, marido, mulher, filho, genro, nora, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo sofre com a falta de organização. Então, se ele não contratar um gestor de obra, ele vai ser meio gestor de obra ali. Então, se você consegue, dentro de um storytelling, dentro de uma abordagem mais dinâmica, mais objetiva, focada ali, passar isso para ele na sua apresentação, você está vendendo para ele. Então, combinando essa prática de apresentar com uma apresentação organizada, seu nível de conversão e fechamento de contratos vai aumentar consideravelmente, eu tenho certeza disso. Ah, tá, Gabriel, mas como que deve ser essa minha apresentação? Sua apresentação, ela deve comunicar com o que você está explicando para ele. Ou seja, ela tem que seguir uma ordem. Dicas aqui como que eu faço, mas eu acho que aí você vai adaptar de acordo com o que mais encaixar para você. Mas normalmente, você explica como você trabalha, como a empresa funciona, como você montou o orçamento, entra um pouco no caminhar, na descrição dos serviços, não se prende muito ali. É até um ponto muito importante você pedir para ele, solicitá-lo, conferir os serviços de obra, porque naturalmente ele pode ter alguma dúvida, e isso é bom porque vai forçar ele a ter um contato posterior à apresentação com você, que é o nosso follow-up. Follow-up é importantíssimo, que é justamente o contato com o cliente. Nós não vamos falar do follow-up aqui agora, mas é um contato com o cliente pós-apresentação, que também aumenta muito o nível de conversão.
Mas então você pedir para ele conferir os serviços e te retornar depois é muito bom. Então você fala do serviço, na sequência você vai explicar valores, você vai explicar como que funcionam formas de pagamento, você vai montar a sua metodologia ali, perfeito? No final você fala de valores, quanto que é o seu valor, e isso sempre ancorando. E você finaliza a apresentação dessa forma. O objetivo desse vídeo aqui é principalmente te convencer a apresentar os seus orçamentos. Comece a apresentar seus orçamentos. Se você não vender, o seu concorrente vai vender e ele vai fechar mais contratos que você. Embora isso já seja um grande passo para você dar e evoluir na sua parte de conversão de contratos, ainda tem muita coisa para a gente conversar, para ser falado, para desenvolver, principalmente essas técnicas de venda, na montagem da proposta. Então eu te convido a estudar com a gente no canal nosso aí do YouTube. Já se inscreve, já deixa seu like, vai lá nos vídeos, a gente tem 12 lives falando sobre todo o caminho do gestor. A gente entra a fundo em alguns pontos relacionados a orçamentos, apresentações, gestão pura e aplicada na obra mesmo. E eu te convido a acessar 3 links que estão no meu perfil do Instagram. O primeiro link vai te levar para a comunidade ProObra, que é a comunidade de gestores de obra, uma comunidade focada em gestão, em networking, comunicação, informações do dia a dia sobre gestão de obra. Para quem quer evoluir, é um ambiente destinado à gestão de obras. Lá tem informações exclusivas que eu falo do meu dia a dia, a gente troca ideias lá, bacana. O segundo link no meu perfil do Instagram, ele é para uma aula gratuita explicando o método ProObra de gestão, principalmente para orçamento, com a ferramenta de orçamento, uma planilha de gestão e controle de obra, que é orçamento e controle de execução. Lá você vai descobrir como você consegue adquirir essa planilha. E o terceiro link é um link para a mentoria ProObra, que você vai entrar em contato direto comigo, nós vamos conversar. É uma mentoria personalizada. Aí é alavancar, desenvolver orçamento, gestão de obra, pura e aplicada em loco mesmo, venda de contratos, principalmente para quem está empreendendo. Quem quer unir isso tudo, que é o caminho do gestor, é o caminho completo, né? Para quem faz tudo, né? Para quem precisa montar orçamento, fazer visita, apresentar e ainda tomar conta das obras que estão acontecendo, né? Se você está sozinho, se você tem sócio, não importa. O caminho do gestor, ele abrange toda essa parte, tá? Principalmente para quem está iniciando essa jornada. Se você sente que você precisa se desenvolver, avançar na gestão de obras, dê uma conferida lá no meu perfil do Instagram, nesses 3 links, clica nos 3, explora, dá uma olhada nas lives do canal do YouTube, se inscreve aqui e deixa seu like. Forte abraço.